Bom dia, pessoal. Começando a nossa reunião semanal macro aí, 9 de fevereiro. Vamos lá, bastante coisa para falar. Vamos tentar ser o mais breve possível. Bom, semana passada nós esperávamos aí o relatório de emprego dos Estados Unidos, foi postergado, né? Mas os números que saíram, por enquanto, foram supportive, foram bons para a economia americana, por enquanto, tá? Mesmo com a indicação do Walsh, aí o mercado ainda precifica 2 rate cuts para esse ano, e o foco está mudando para o balance sheet policy, né, sobre essa coisa do Fed sustentar ou não os mercados, se eles devem se ater mais à inflação monetária, menos essa coisa da curva de Phillips, emprego. Isso aí vai funcionar até a hora que a gritaria começar, né? Até a hora que der algum problema e o desemprego aumentar, e é sempre assim, né? Acho que o destaque hoje lá fora é o Japão, raliando quase 4%, a bolsa deles está muito forte, mesmo com todos um zoom de taxa de juros abrindo e tal. Aqui me dá um pouco de sensação de Turquia, tá? Quando a moeda desvalorizou muito lá e a bolsa acabou sendo uma proteção, só que o Japão não tem o problema que a Turquia teve de desvalorizar a moeda, pelo contrário, eles estão até contraindo base monetária, então o argumento que sobra é que as empresas limparam muita dívida, né? De qualquer jeito, o partido da Coalizão Democrática Liberal, liderada pela primeira-ministra Sanai Takaishi, conseguiu 2/3, né, na Câmara, com uma vitória histórica. Então, o mercado gostou disso daí, tá? Então, acho que, talvez até porque com isso eles devam, se precisar passar alguma reforma, alguma coisa, eles vão conseguir. Então, acho que é por isso que o mercado tá otimista assim, tá? No Brasil, a gente teve, já era de se esperar, né? Strong financial flows de câmbio, e favorecido aí pelo cenário externo benevolente do dólar fraco, né? Bom, os Estados Unidos, continuamos com nossas 3 base cases, não vou repetir tudo de novo. Quem quiser está na apresentação da semana passada. Agora, isso aqui é importante, tá? O pessoal do Capital Wars, muito importante, eles são muito bons, acertam demais. Eles mudaram um pouco o tom deles aí, agora com um tom mais de warning, tá? Então, o Michael Howell está falando aqui que risk markets are sending a clear signal. It's the end of easy money, tá? Depois de 3 anos de uma alta espetacular, todos os ativos de risco de Bitcoin para high-tech growth stocks estão ficelando aí, né? Estão escorregando. Isso não é uma coincidência, tá? Isso é um resultado direto de uma mudança fundamental na liquidez global, tá? A câmera não está pegando certo. Deixa eu ver aqui. Então, é bem interessante isso daqui. É importante, tá? O Fed, né, presumivelmente sobre o Kevin Walsh, e também com o apoio do Bessent, talvez estejam mais explicitamente ameaçando diminuir o balance sheet, né? Talvez ouvindo alguns gurus aí, como o Stanley Druckenmiller e tal, isso poderia marcar uma era de suporte ilimitado para o mercado, tá? Prestar atenção aí, tá? Isso ainda não é um sell everything recommendation, mas é uma lembrança de que o relógio está ticking, né? Então, Domingos, Hã? posso falar só fazer um ponto aqui rapidinho?
Então, só pode como deve. Opa, muito obrigado. Então, assim, eu vi essas interpretações, mas a interpretação que eu mais gostei sobre o Kevin Warsh é o seguinte: aparentemente eu tenho que checar esse número, mas ele é o sétima nomeação do Trump, somando os 2 mandatos para o Fed. Uhum. Quando é a primeira nomeação, você não sabe exatamente como é que qual que é a regra do jogo, mas como é a sétima, o Trump já entendeu que todo mundo vai chegar para ele, vai falar que tem que cortar juros, e vai sentar na cadeira e esquecer tudo que falou para ele. Então, Hum. nessa sétima nomeação, o, o Trump decidiu nomear um amigo e sócio. Porque o cara, o Kevin Warsh, é casado com a herdeira da Estela Lauder. E o pai dela é um dos maiores doadores de campanha do Trump e, tipo, tem negócio com a família. Então, Hum. assim, essa nomeação ela é um break com as 6 nomeações anteriores do Trump, que tinham algum grau de tecnicalidade. Olha Então, só. mas era só esse ponto mesmo que eu queria ter feito semana passada, mas aí fazer agora, dado que você levantou a bola do Kevin Warsh. É bom saber, cara. Eu agradeço aí, porque a gente, por mais que eu leia, estude tudo aqui, não tô sabendo de tudo. Então, com agradecimento aí. Então, o que eles falam aqui é que eles preferem trocar o portfólio por uma postura mais defensiva para proteger capital, tá? Se nós formos olhar aqui o Liquidity Watch, então, segundo o Cross Border, né, nós estamos no inflection point, movendo de uma fase dominada por estímulo monetário para uma onde a liquidez está diminuindo, tá? Nessa transição, aumento de volatilidade, a gente já tem visto isso, né? E repricing de long duration e ativos especulativos são inevitáveis, tá? O, o dinheiro de graça que levantou todos os barcos pode ser tirado aí, tá? Vamos observar os dados de perto, ok? Bom, voltando ao Ripple's traz aqui, parece que continua tudo calminho, mas é uma coisa muito importante para ficar de olho, tá? O Bitcoin, que é um barômetro de liquidez, ele teve aí também os seus idiosincrasias, supply demand, coisas próprias, né? Muita gente tomando lucro, porque já ganhou muito dinheiro e tal, mas ele não é um barômetro da liquidez e ele está funcionando bem. A gente tem visto muito liquidez dólar associado com as criptos e liquidez China, que está aumentando com ouro e prata. Então, a China tem colocado liquidez, ouro e prata está voando. Os Estados Unidos está tirando liquidez, Bitcoin e criptos estão apanhando, tá? Tem um paper muito bom do Get Cost colocando isso em números, mas a gente já tinha percebido isso um pouco, tá? Até porque os Estados Unidos criou esses stablecoins como métodos de pagamento que são super eficientes até, para você poder manter assim o bid por dólar, né? E então parece estar mais relacionado mesmo essas moedas tecnológicas com o dólar e o resto com as outras moedas, tá? Como um anti-dólar também, né? O reverse repo a gente já tem falado, está nas mínimas aí, acho que tem 3 bi lá, quase nada, chegou a ter 2 trilhões, isso significa que o dinheiro saiu para trabalhar. Reservas bancárias aqui, uma ligeira baixa aqui, de novo, né? Mais um presta atenção. O M2 ainda não atualizou, o último número 4,67, devagarzinho. O total de crédito bancário se acelerou um pouquinho, em linha aí com o PIB, que tem acelerado um pouco também. Esse é um para ficar de olho, porque isso aqui impacta muito a economia real, né? Para quem gosta do Irving Fisher, né? M vezes V igual a Q vezes P, né? E o crédito aqui tem a ver com o M e o V, né? Então, esse aqui é o gráfico do ouro contra o M2, continuamos lá.
nível um pouquinho perigoso aí. Só que aí tem um problema aqui, né? Eu estou olhando o M2 Estados Unidos, eu deveria estar olhando o M2 global, vou ter que refazer esse gráfico, até porque acabei de falar, China está mais influenciando aqui esse negócio, então vou ter que refazer isso aí, vou ter que ver como é que eu faço uma somatória aí. Que o ouro agora virou uma coisa global, né? Não virou uma coisa Estados Unidos igual anos 70 e 80, né? O nosso DXY aí está longe do nível do 100, não sai desse 96, 97. Aqui, 21, 22, quando eles estavam com o Easy Money, né, chegou até 88, começaram a apertar os juros, o negócio foi até 114, 115, uma cacetada. Acho que não é agora o momento, acho que eles vão continuar tentando forçar juros para baixo, tá? Mais para frente eles podem se arrepender de pode ter um movimento assim, mas ainda não é o momento, não adianta a gente querer ficar se antecipando muito, né? O CMI hoje de manhã, 100%, eu estou achando que isso aqui está com algum bug e tal, mas está próximo disso. Para o final do ano, na maioria aqui, ó, 2 cortes, falou. Muita gente com essa visão que o Walsh e o finalzinho do Powell aí, 2 cortes, depois fica parado, aí a economia continua forte, talvez tenha até que voltar a subir. É uma conversa meio de louco aqui, tá? O GDP Now saiu esse ISM Manufacturing forte, semana passada. 4,2 é bastante, hein? Lembrando que isso aqui é PIB real, tá? O Fed Nowcast do staff de Nova York caiu um pouquinho, 2,74 para 2,69, nada demais. Personal Income, o número não veio. Leading Economic Indicator saiu fraco, a gente já falou. Arrefeceu um pouquinho o número de inflação corrente aqui, uns 2, 3 vezes. O PCI 2,40. Estão convergindo aqui para a meta, tá? O implícito também não estava indo embora aqui, voltou um pouco. Vou ficar de olho aqui, esse passar aqui de 2,40, chegar a 2,50, você pode ter certeza que o mercado vai estressar. Só que provavelmente vai acontecer se o petróleo começar a subir loucamente, né? Por enquanto, acho que fica assim. 10 anos está aí perambulando nesses 4,20, 4,25. Acho que tem um pouco a ver com essa coisa a gente querer baixar eles, né, querer baixar o juro no grito um pouco, né? O TIPS, que é o mercado que eu mais gosto, é o 1,90. Até estou pensando um jeito de lançar um ETF aí, que fosse de venda coberta em cima de TIPS, acho que seria um baita de um ativo aí para clientes, tá? Puta de um lastro bom, tesouro americano, inflação, tenta fazer um yield enhancing em cima, tô pensando como fazer isso, tá? Spreads de crédito, uma bela abertura aí, em 20 bases, fazia tempo que eu não via. Aqui acendeu um sinalzinho amarelo, tá? O nível relativo ainda é baixo, né? Mas, né? Ó, o movimento chama atenção, tá? Eu lembro que no auge do estresse, das tarifas, então você não passou de 4,5, ainda está um tanto quanto longe. Mas se fosse para lá, é certeza de mercado em pânico aqui, tá? Mas está longe ainda. O PU do Junk caiu um pouquinho, está acima das médias aqui ainda. Vamos lá. Obrigado, JP Morgan, pela agenda. Temos aqui vários governadores falando hoje. Amanhã, o Employment Cost Index, acho que é importante, tá? Custo da mão de obra, né? Eu acho que os números da semana passada ficaram para quarta-feira, pelo que eu estou vendo aqui, Employment e Unemployment Rate, né? Que deveriam ter saído e não saíram. Tem leilão de 10 anos aí, vamos ver.
Na quinta, leilão de TIPS, 20 anos também. Agora mexeu, ó. Agora sim. Vai sair o CPI, eu falei, né? Então, ó, é 2,34, o Core 2,42. O implícito deixou um pouquinho de 2,36 para 2,34. Acho que o único ponto de atenção foi aquele spread privado lá, não sei se apareceu. O 10-year 4,23, não está mexendo muito. Acho que o mercado para estressar com isso aqui mesmo é passar de 4,50, tá? O TIPS 1,90 continua aí. Esse range não sai disso, é o ativo que eu mais gosto aí da renda fixa deles. Aqui o spread de crédito que eu falei, ó, tem uma pernadinha de alta aqui, isso aqui não é muito bom, tá? Ainda o relativo está longe de qualquer estresse aqui, mas se o negócio começar a subir igual louco, é sinal ruim, tá? O PU do Junk aí não caiu nada. Então, aqui eu falei, agradecendo ao JP Morgan pelo calendário econômico, temos aí leilão na quarta, acho que os números que eram para sair na sexta vão sair na quarta, né? Quinta-feira tem leilão de TIPS, hoje tem governadores do Fed falando, sexta-feira tem o CPI, indo para equities. Então, grande parte do S&P já reportou, fechou o gap de crescimento entre o Mag 7 e as outras, né? Acho que aquele PIB crescendo aí deu uma ajudada nisso aqui. Isso aqui ainda tem uma dicotomia muito grande entre quem está ganhando e quem está perdendo. Esse slide, o título está da Modarama, mas na verdade não é isso. Isso aqui é o seguinte, tá? Criou-se no mercado agora que o principal leading indicator para a Bolsa Americana, até porque os LEDs, os techs que têm liderado tudo, tem sido esse Taiwan Export Orders, tá? Então, quando está tendo bastante ordem de exportação de Taiwan, é um bom sinal, o mercado tende a performar bem. O MSCI, aqui é o World, tá? Não é nem Estados Unidos. Aí começa a diminuir as ordens, a bolsa vem junto. E agora essas ordens estão subindo. Teoricamente, a bolsa deveria subir mais um tanto globalmente, tá? Isso não é só Estados Unidos. Aqui, né, os earnings a gente fala, esperaram crescimento de mais de 10%, está realizando. Nossa NVIDIA aí ameaçou furar para baixo da média, segurou para cima, ainda está sustentada, mas teve um voluminho aqui na venda, ficar esperto, tá? E a MicroStrategy, que na sexta-feira o Bitcoin começou apanhando no dia, depois recuperou, ela veio junto, buscou a média aqui, mas hoje já está sofrendo de novo, então não sei o que vai acontecer, acho que vai capaz de voltar hoje, tá? Lembrando que o mês de fevereiro é meio negativinho aí na média, tá? É o gráfico do S&P soltando um doji aqui em cima da média, não é muito bom, com um certo volume. De qualquer jeito, ele segue depreciado aí contra o ouro. Quanto os bônus, ele está super bidado, né? Os bônus estão jogados e a bolsa bidada pra caramba. O IWM aí, falando do possível rotation trade, tá para cima das médias, está querendo subir também. Aqui tá bonito. Pode ser que esteja tendo um pouco do rotation trade. Os grandes bancos também, ó, volume, ó, bela barra aqui, só bateu na média, voltou a subir. Isso aqui está influenciando nossos bancos e o nosso Bovespa aqui também, tá? Bancos regionais, uma barra mais bonita ainda. É isso, né? Por enquanto,
crescimento de PIB, o mercado está gostando aqui, tá? Só não pode aqueles spreads de crédito começar a abrir loucamente, que aí estraga tudo. O Home Builders, a mesma coisa. Todas essa parte aqui da bolsa de economia real dando bons sinais. Ó, Home Builders subindo, volume também nos Home Builders. Walmart, ó, indo buscar as máximas. Tudo indo bem aí. Com relação em pista 14, cedeu um pouquinho, pois isso aqui tá jogado, cara. Tem muita demanda de retail por opções, e aí tem os fundos sistemáticos vendendo vol. A vol do índice fica lá embaixo. Isso aqui presta atenção, não é muito legal não, tá? E aqui é um histórico mais longo, vocês veem como isso aqui tá baixo, né? Vamos para a parte internacional, os bons de Itália, França, todo mundo aí ao redor de 3,5, não está mexendo quase que nada, a bolsa deles também não. Só na parte de liquidez fina aí, a Vale está nas máximas, só que o Iron Ore começou a ficelar em yuanes, tá? Estamos num suportezinho aqui. Acho que até nós reduzimos a posição em Vale aí, fizemos na hora certa, tá? Não sabemos o que vai acontecer. A taxa de juros deles voltou a ceder. Tem, né, a expectativa de que saia um pacote fiscal, ainda não temos dados ainda sobre isso. A moeda deles continua valorizando, os caras não são máquina de exportar, eu acho que não tem como concorrer com eles, eu sinto muito aí os americanos, mas pode desvalorizar a moeda. Se desvalorizar a moeda resolvesse, o Brasil era o maior exportador do mundo nos anos 80, né? Então, acho que os caras têm hubs de produção, trem para exportar, é difícil concorrer com isso, viu? A bolsa deles deu uma falseada aí semana passada, hoje já está subindo de novo. E aqui o destaque, né? Dólar, a gente vê o DXY não mexendo muito, né? Mas esse pacote aqui que tem mais peso para moedas emergentes, aí sim o dólar tem desvalorizado mais, tá? Os emergentes saem naquela conversa do JP Morgan de que os developed markets já fizeram a lição de baixar juros e agora vem os emergentes, e aí o fluxo iria para eles, tá concretizando. A gente vê aqui pelo real também, né? Aqui aqui já mais a ver com commodities, né? O Euronoc não está saindo muito do lugar. Se isso aqui tivesse subindo igual louco, é que o mercado estaria preocupado com o petróleo, tá? Mas não é o caso. Então, falando de... Acho que talvez eu até tenha que arrumar a ordem aqui desses slides. Mas falando aqui de Grã-Bretanha também, taxa parada aí nesses 4,5. Moeda deles deu um susto aqui, 1,36, ainda tá forte. Juros também na Alemanha de lado. Pensar que isso daqui já operou negativo, hein? 2,85. A bolsa deles também sustentada. Mas o Japão está ajudando tudo, né? O euro aqui também ao redor de 1,18. Então vamos lá, destaque do dia, Japão, 3,89. Bom, o partido ganhou, do partido da primeira-ministra ganhou 352 dos 465 assentos, né, no parlamento do japonês. Então, tipo assim, você tem aqui Kawasaki subindo 15, SoftBank 6, Hitachi 8,4, né? A bolsa dele está dando uma porrada, né? Então, o que fala aqui que não é muito bom é que o outcome reinforce expectations para loser fiscal policy.
and possible tax cuts. E, ao mesmo tempo que a Takaishi prometeu que o estímulo não vai comprometer as finanças. Então, tipo, isso é uma piada, né? Porque, nós vamos cortar, vamos dar estímulo, mas isso não vai atrapalhar as finanças, né? Tipo, puta, o mercado... Sei que o mercado está vendo qualquer milagre aí, né? Podia me ensinar para a gente também. De qualquer jeito é isso, está subindo, está ajudando o mundo inteiro hoje, tá? O último número de GDP deles foi com contração, base monetária com contração, e o título voltou a abrir taxa hoje um pouquinho, né? O iene ele tinha fortalecido, né, com a ameaça de intervenção, voltou a enfraquecer. Isso aqui é importante, tá, para o resto do mercado. Teve até papinho deles venderem ativos que eles têm no mundo, repatriar, que não seria uma estratégia ruim, tá? Porque você emitiu dívida no zero, investiu fora, aí a sua moeda desvalorizou, a taxa de juros abriu, é uma boa mesmo você vender tudo e trazer de volta, que está num baita de um lucro, né? Eu não duvidaria que isso aí fosse verdade, não, tá? Nesse caso, Bolsa Americana e outros ativos de risco aí poderiam sofrer, tá? Aqui está a bolsa deles, ó. Máxima atrás de máxima, difícil de ficar contra. Hoje temos o petróleo aí caindo um pouquinho, meio de lado. O ratio do petróleo com ouro atualizado está aqui, quase nas mínimas do Covid. E eu fiz contra a prata também. Contra a prata chegou a ficar abaixo das mínimas do Covid, agora está aqui, está meio que ao par com as mínimas do Covid, tá? Não ficaria vendido óleo aqui nem a pau, cara. Ah, mas a tendência, não sei o que, eu não tô nem aí. Eu não faria esse trade, tá? Ouro voltou a subir depois do susto do Kevin Walsh lá. Realmente parece que os asiáticos não dão folga aí não, hein? O negócio cai e nego tá comprando mesmo. A prata já recuperou menos, mas a prata também tinha dado uma estilingada meio bizarra aqui, né? Pode ter tido um pouco de short cover. Então, acho que voltou a subir, mas não tanto quanto o ouro, né? E o ouro ele é mais direcionado a bancos centrais, né? Ao contrário da prata, né? Nosso cobre também filado. O aço, vocês viram ali, o iron ore dando uma pincelada, juros na China dando uma pincelada, ninguém fala de estímulo, o aço começou a ceder também, tá? Vamos ver se toma uma atitude aí. Isso aqui é economia high-tech na China está indo bem, mas a economia antiga parece que não está muito bem não, tá? E aí, mais uma vez, espertos aí com posição em Vale, tá? Alumínio, esse aqui tá em linha com o cobre, né? Também é substituto na cadeia de eletrificação, foi e ficou. Ó, a gente tinha posiçãozinha em CBA aí, tomamos lucro, acho que tá bom já, né? Teve notícia de M&A. Só subir, isso é bom para o nosso real, né? Uma das principais pautas exportadoras, lembrando, vamos lá, chamada oral aí para a turma, principais exportações do Brasil, número 1, petróleo, número 2, soja, está aqui, 3, iron ore e carnes brigando entre o 3 e o 4 ali, tá? O trigo já não é tão importante para o Brasil, mas é importante para a galera comer ao redor do mundo, então a gente fica de olho também, tá? Se o preço do trigo começa a subir muito, começa a quebrar pau no Oriente Médio e tal. Faltou comida, começa a quebrar pau. Mas por enquanto tá tudo tranquilo aqui, tá? Vamos lá, Brasilzão, Polymarket.
Flávio Bolsonaro subiu mais um pouquinho. Lula se mantém lá nos 50 e poucos. Muito zum aí, né? De que o Kassab vai fazer acordo, vai apoiar o Lula. Flávio Bolsonaro, acho que dentro do meio político, né, ele tem mais rejeição do que o Tarcísio, né, que o Tarcísio é mais um Fernando Henrique da vida, assim, né? O Flávio Bolsonaro, acho que não tem tantos amigos ali dentro da política, provavelmente, aí fica esse zum, atrapalha um pouco, porque se ele estivesse embalando não só nas pesquisas como ele está, né, mas no lado político, acho que o mercado estaria reagindo até mais do que está já, né, pro lado positivo. Uma coisa interessante, esse gráfico, nós já falamos desse gráfico do BTG, né, que fala o PE forward da bolsa está baixo, mas comparado com o earnings yield, ele não, porque as NTNBs não fecham taxa. Só que aí você fica ouvindo notícia do IBGE, de que os caras, mandaram embora a economista que está lá há mais de 10 anos calculando o PIB, o IPCA que calcula, a IBGE calcula o IPCA. Você lembra das histórias horríveis do IDEC na Argentina na época da Kirchner, né? Que o IDEC falava que a inflação era 25%, e aí eles faziam um nowcasting, o nowcasting dava 50%. Detalhe, que eu acho que, se eu não me engano, é o filho do Domingo Cavallo, que começou com isso lá, foi para os Estados Unidos, e eles usam essa metodologia no nowcasting dos Estados Unidos. Hoje em dia, esse negócio começou por causa da Argentina, tá? E, então, não à toa, talvez, esse negócio aí também, tá? Então, aqui, né, você tem lá agradecimentos ao JPM por nos passar esse forecast de por que eles têm aí o call favorável a emerging markets. Ó, todo mundo aqui esperando o corte. Para Brasil, eles têm 50 vezes em março, tá? Fluxo diário estrangeiro vinha num ritmo cavalar, aí o S&P começou a dar uma derrapada, eles diminuíram. O pessoal físico entrou comprando, o institucional segue vendendo, tá? Acho que nós estamos aqui no meio do institucional, porque a gente também diminuiu um pouco o exposure, né? Estamos aqui nessa turminha aqui. Câmbio, bom, real apreciando, fluxos fortes aí em janeiro, pelo segmento financeiro. Engraçado que tivemos um outflow pelo trade, né? Mudou um pouco, que tinha sido, a gente sempre tinha saída e entrada pela balança, agora está um pouco diferente, né? Lembrando que o câmbio já apreciou, né? Mas acho que foi o Stuberger que falou que o câmbio já podia estar 4,40 e não está por causa do risco fiscal. Esse risco fiscal que ele fala aí, numericamente, são essas saídas financeiras de brasileiro colocando dinheiro lá fora, além das remessas também, dá uma bola muito bem levantada aí do Aires, né, de que o nosso PIB é maior do que o PNB, então, naturalmente, nós vamos ter saída de dinheiro sempre, mas tem também um peso dos brasileiros mandando dinheiro para fora, comprando cripto, fazendo diabo a quatro, gente abrindo escritório em Miami para atender brasileiro, investindo fora, então, tudo isso faz parte. Tudo isso faz parte desse pacote aí que faz o dólar estar 5,40 ao invés de, sei lá, 4,70, 5, não sei. 5,40 não, né? Já estamos em 5,20 e poucos. Já caiu até. Esse número que o acumulado de 12 meses estava 23, já está em 19, já está melhorando, né? Já nós vamos... porque aqui mais para baixo é mais negativo, tá? Logo, logo a gente chega no zero aqui, continuar assim. Tá aqui, realzão
forte. Aqui os nossos estudos, eu não atualizo toda semana, mas o real tem sido um belo de um carrego aí, né? Aqui a gente está comparando taxa overnight, né? Então o break-even de 2005 até hoje é lá para cima dos R$ 15. Nós estamos aqui até abaixo disso agora, é 5,20 e poucos. Trade avassalador, né? Aí você tem uma discussão, eu gravei um vídeo sobre isso, você usa M2 só criação de moeda, onde poderia estar o câmbio, desde o Covid seria R$ 7, porque a gente não tem maneirado na emissão de moeda igual eles maneiraram. Só que quando você coloca o acelera e breca, o Brasil tem momentos de aceleração e de desaceleração mais brutais que os Estados Unidos, e isso faria com que a nossa moeda devesse até apreciar por isso, ao invés de depreciar, o que é bem interessante, né? Eles têm uma alta constante e a gente tem esse problema de acelera e breca, né? Agora, acho que aqui dessa parte a gente já falou do fiscal monetário, já falamos de quanto que os imóveis estão baratos em relação à base monetária, né? É só um minutinho que eu vou precisar atender o interfone. Eu tive um problema técnico aqui que o pessoal da Claro está vindo arrumar a internet. A nossa Simplista aí continua rodando lá em torno dos 5,75, 5,80. Tá um vai e vem danado isso aí, não estabiliza. Aqui, ó, vocês vêm pelo DI, teve uma semana aqui, um volumão, queda, mas aí soltou agora um dojizinho de alta. Já os curtos, eles estão começando a reagir já para uma baixa, aí vocês vão ver que isso aqui estava 12,30, 12,20, já tem taxa projetada aqui 11,90, 11,85. A briga que esse cara está interferindo no IBGE, porque o PIB talvez fosse sair mais fraco, não quer que saia fraco, pode ser que seja isso mesmo. E aqui as taxas estão precificando menos Selic, tá? Em linha com isso. Se vocês forem lembrar, o janeiro 27 tinha um prêmio lá de 40, 50 bases, agora onde ele está só com 33, isso considerando um ciclo aqui que eu fiz de 300 bases, começando com meio, 2 de 0,75 e 2,5 depois, tá? Então, assim, comeu prêmio na parte curta, tá? Aqui o gráfico do Ibov, né? Não preciso falar, foi uma cacetada bem rápida para cima, impressionante, né? Entrou um pouco de dinheiro de estrangeiro que entrou, pancada, que não tem mercado aqui para os caras, mas nosso mercado está muito jogado. Quando acontece alguma coisa, acontece de repente, né? E aqui eu acho legal trazer o gráfico do Ibov quanto o Small, né? Aqui vocês veem que grande parte da alta foi
bancos, correlacionado lá com lá fora, e também com o fato do Brasil ter os bancos sempre foram aqui um porto seguro, né, nos portfólios, e as commodities, né? Então, aqui é Ibov forte e small fraco, tá? O small tá bem para trás em relação ao Ibov, tá? Já o Ibov reajustado pelo M4, né? A gente tá no meio do caminho aí, né? Não tá nem nas máximas, nem no... Então, aqui esse gráfico mostra que, cuidado, né? Aqui não é ponto de ficar vendendo. Comprar também já deu um rally. Estamos no meio do caminho aqui, tá? Aqui aproximado. O IWZ também é uma pancada para cima aí, porque junta dólar e bolsa tudo junto, né? Cortou um trendline de longo prazo. Quanto o IM também, semana passada com o rally, a gente começou a passar as médias aqui, aí soltou 2 dojis. Quanto ouro, estamos aqui tentando também romper, mas esse aqui já é um gráfico um pouco mais complicado, né? Quanto o IWW, que é o México, né? Semana passada caiu um pouquinho a bolsa aqui, a gente apoiou um pouco, mas no longo prazo ainda estamos para baixo, ainda tem rally para acontecer, aí se for olhar por aqui. Já contra a bolsa americana IWM, um pouquinho melhor. Vamos ver como é que a gente fica. Nós estamos fazendo parte do rotation trade aí, para falar a verdade, né? O small contra o DI também deu uma pancada, né? O small contra o Ibov não está legal, mas contra os juros ele está legal. Então, aqui você dá um zoom, né? Cai um pouquinho, mas ainda está para cima. Contra o RFM também. Assim, aqui também, o que eu falo, né? O problema de demanda e oferta, né? O Tesouro vendendo papel, e a gente não tem oferta de ações já tem algum tempo. E é isso. Então, o small está barato em relação ao Ibov, mas não está mais tão barato em relação ao DI no curto prazo, mas está no longo prazo, tá? O nosso milho aqui segue para baixo, isso aqui é bom, não influencia preço na cadeia aí de alimentos. Cafezinho também, depois de um baita de um rally aí, cedeu. Para quem gosta de um café, é uma boa notícia. Acho que é isso aqui, cara. Acho que a gente segue aí dentro do rotation trade, aí enquanto o Fed estiver baixando os juros, sem estarmos em nenhuma crise, vai ser bom para o Brasil, para ativos de risco locais. Subiu muito rápido, né? A gente sabe que todas o Brasil, teoricamente, no mundo, como se fosse uma small cap, né? Elas têm tendência de reverter a média, né? Não é uma coisa que sobe devagar e sempre. Commodities é muito assim. A gente pode esperar um pullback aí para aumentar risco. Por enquanto, a gente segue um pouco mais leve. E eu acho que é isso. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma observação, estou aqui. Sou todo ouvidos. Não, estou tranquilo, Mício. Obrigadão. Tranquilo também. Peço desculpa pelas interrupções aí, mas tive aí uns contratempos aqui técnicos. Obrigado para todos, viu? Boa semana. Obrigado.